e de alguma forma também vim percebendo a confirmação de Deus pela leitura e a reflexão que a gente vai fazer nessa passagem do Apocalipse, e vou explicando por quê à medida que a gente vai meditando sobre o Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. É a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos pela alegria de podermos meditar na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito que habita em nós fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo fale a cada coração aqui presente, para além da voz erguida, mencionada, veículo da Tua comunicação, que seja a comunicação do Teu Espírito no coração de cada filho Teu aqui presente. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Bom, à medida que a liturgia foi se desenvolvendo, foi se desenrolando, eu fui percebendo ligações entre o que vinha sendo dito pelo irmão que ministrou os louvores, enfim, por tudo que foi acontecendo, até mesmo pela recepção de volta aí do Tiago e da Bianca, com o que a gente tem para falar nessa noite. E vou dizendo isso porque uma das primeiras perguntas que foram feitas pelo ministro do louvor, hoje, agora, mais cedo, foi o motivo pelo qual você ouviu a voz de Deus chamando você, te chamando no seu coração para você vir para o culto, né? E aquela reflexão, qual a razão pela qual você vem ao culto? E aí não me furtei de pensar naquelas comunidades mais rurais. Meu coração é meio roceiro, eu sou, talvez por herança familiar, meus pais são da roça, do interior, mais ainda o meu pai, né, do interior do estado do Rio, de uma cidade chamada Avelar, muito tempo para lá, Miguel Pereira, Pati do Alferes. E aí,
não consegui não pensar naquelas comunidades rurais, né? E nas comunidades até protestantes, históricas mesmo. E aí me lembrei da figura do sino na igreja, né? O sino que toca antes da celebração acontecer. Algumas igrejas católicas não têm mais sino no Rio de Janeiro, numa cidade urbana como essa, mas bota lá um CD de sino, né, e toca. No interior, algumas igrejas evangélicas não tocavam o sino, mas botavam lá um alto-falante também com algumas canções, e quem é do interior sabe disso, né? Um pouco antes do culto começar, ficavam tocando algumas canções evangélicas. Aquilo era exatamente para que a comunidade ao redor se tocasse para isso. Deus está nos chamando para a obra da celebração. Essa é a simbologia do sino, quando dá os seus badalos lá 30 minutos antes da celebração começar, 15 minutos antes da celebração começar. Essa é a ideia também dos hinos evangélicos que tocavam nas torres das igrejas. Talvez em alguns lugares do interior ainda aconteça coisas dessa natureza, que no Rio de Janeiro fica mais difícil acontecer, um lugar urbano como esse, com tanto barulho, né? Penso talvez que a igreja seja alguém que não vai contribuir com mais barulho, né? Penso que a gente já tem tanto barulho na esquina, né? E nos bares e nas malas de carro, que talvez um barulho a mais seja um incômodo para a sociedade. Mas a grande questão é essa, né? A gente vem ao culto porque ouve a voz de Deus chamando, no nosso coração, chamando. O adorado está chamando o adorador para a hora da adoração, né? Deus está chamando o adorador para a hora da adoração. E depois os cânticos que se desenvolveram falaram exatamente do Apocalipse, falaram exatamente desse rei que monta no cavalo branco, desse rei que tem a sua espada e que tem na coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é exatamente o desenrolar dessa passagem que a gente leu do Apocalipse no capítulo 5. Me lembrei também das frases de uma antiga canção popular, que percebo que tem algo a ver com isso aqui que a gente está lendo também, e a gente vai explicar por quê. Uma antiga canção popular, que meu pai ouvia também desde que eu era criança, portanto há muito tempo atrás, que dizia assim: quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Acho isso belíssimo. Eu quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. A despeito do debate do que é amigo, do que não é amigo, o Facebook veio trazer uma nova configuração para a gente, né? Sobre amizade ou não, enfim, a despeito da definição dessas coisas, o que está claro é, né, que a minha voz ecoe e que a minha voz seja um veículo do bem para o próximo, que a minha voz ecoe e que a minha voz some outras vozes comigo para que o canto fique bem mais forte, para que o canto ganhe mais vozes, né? E que haja então essa possibilidade aí da gente cantar junto. A gente viu aqui no livro do Apocalipse uma grande adoração. A partir do verso 9, um novo cântico se estabelece. Entoaram um novo cântico: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda raça, povo, tribo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Aí, a continuação da leitura, lá no Apocalipse, vai dizer: eu vi que os 4 seres viventes e os 24 anciãos ecoavam esse canto. Depois eu vi um coro de anjos ecoando esse canto. Depois eu vi na terra e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, milhões de milhões e milhares de milhares ecoando esse canto. Esse canto que foi fazendo gente ser somada para cantar mais alto também. Digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda raça, povo, tribo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Apocalipse, o livro do Apocalipse é carregado de apocalipsismos, né? O apocalipsismo, diferente do profetismo, é uma palavra de esperança, é uma palavra que aponta para um tempo melhor. E o apocalipsismo é um estilo de literatura, é um estilo literário. A gente tem apocalipsismos nos livros proféticos. Então, a diferença do apocalipsismo para o profetismo é mais ou menos assim:
em simples palavras, né, simplificadamente. O profetismo é aquilo que diz assim: o povo está bem, está todo mundo feliz, mas o profeta diz: está tudo errado, Deus vai pesar a mão e as coisas vão mudar. A Babilônia vai invadir isso aqui, os caldeus vão invadir isso aqui. Isso é profetismo. Está todo mundo feliz, mas gente, está tudo errado. O apocalipsismo é o contrário. O apocalipsismo é o povo em sofrimento, em luta, em perseguição, e uma palavra sinalizando um tempo melhor. Portanto, é uma palavra de incentivo nesse sentido também. Aguenta firme, há de ter um refresco aí adiante. Esse então é a essência, é o espírito, é a tendência do livro do Apocalipse. Por isso ele ganha aí o nome de Apocalipse, ou seja, as coisas estão difíceis, mas o Senhor não perdeu o rumo da história. O livro do Apocalipse então começa no capítulo 1 lá, se apresentando, né? João na ilha de Pátimos, tem as visões do Senhor. O capítulo 2 e 3, então, são as cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Tiatira, Sardes, Laodiceia, as 7 igrejas da Ásia Menor. O capítulo 4, então, interrompe essa sequência das cartas, e o que o João passa a ver é uma grande adoração, uma grande liturgia. João tem uma visão muito parecida com aquela que o Isaías teve no capítulo 6 do seu livro. Isaías 6, ele vai dizer assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e via então serafins voavam em torno do Senhor, clamando sem cessar: Kadosh, 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 né? Santo, Santo, Santo. É o superlativo da forma hebraica de falar o superlativo, né? É o Santíssimo, é o incomparável. Essa repetição 3 vezes da mesma expressão é aquele que é o santo que não se compara a ninguém. João tem uma visão muito parecida com essa, e as palavras então são até as mesmas. João está lá no verso 8 do capítulo 4 do Apocalipse: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. No capítulo 5, então, essa grande adoração que João está vendo tem uma certa interrupção. Há uma tensão. Há um livro selado com 7 selos na mão daquele que está sentado no trono, e um desafio, uma pergunta: quem é digno de tomar o livro e de abrir-lhe os selos? E João diz: eu chorei, porque foi procurado alguém na história do universo. Foi procurado alguém na história da humanidade, não. Foi procurado alguém na história do universo, e ninguém, que é uma história que está para além da história da humanidade, e ninguém foi achado digno de tomar o livro e de abrir os selos. E eu chorei, até que um dos anciãos bateu no meu ombro e disse: não chore, porque temos salvação. Não chore, porque nem tudo está perdido. Não chore, porque as coisas não terminaram. Aquele que venceu é digno de tomar o livro e de abrir os selos. O leão da tribo de Judá. Me dão licença um instantinho. A desesperança foi vencida, porque a esperança venceu. Há alguém que é digno de tomar o livro e de abrir os selos. O leão da tribo de Judá, que sendo leão, portanto predador, aquele que ninguém caça, naturalmente ninguém caça, que é topo da cadeia alimentar, se entrega como base da cadeia alimentar. Aquele que é leão, predador, se defende sozinho, se entrega como cordeiro, se entrega como ovelha. Aquele que é leão, que se fez cordeiro e se entregou por nós na cruz do Calvário, para nos dar redenção, salvação, para pagar o preço da nossa salvação, para pagar o preço do nosso perdão, para nos dar acesso a Deus, agora por um caminho novo e vivo. Ele é digno de tomar o livro e de abrir os selos, referindo-se aí a Jesus Cristo. Aí, uma nova celebração,
um novo cântico, uma expressão comum nos salmos, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. Agora essa salmodia é para Jesus Cristo. Entoaram um novo cântico, entoaram um novo salmo. E o salmo é: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda raça, povo, tribo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. E essa voz ecoou pelo universo, essa voz ecoou entre os seres celestes, essa voz ecoou pela raça humana, ecoou pela terra, e milhões de milhões e milhares de milhares ecoam a voz da qual nós fazemos parte nesse momento, aqui, hoje, e em toda a nossa vida, em todos os nossos dias. A famosa liturgia do dia a dia, né? O culto a Deus no concreto da vida, na realidade concreta do dia a dia, dos desafios e das tensões que enfrentamos. Essa voz então ecoa, e nós fazemos parte aí desses milhões de milhões e milhares de milhares que adoram o que está assentado no trono e ao Cordeiro que foi morto e nos redimiu e fez de nós seu povo, reino e sacerdote. Ou seja, o povo que faz com que a sua voz ecoe e outros se somem e forma lá e leva o seu canto amigo, o canto do Evangelho, para que outros se associem e cantem também mais alto, e mais alto possam cantar esse canto do Evangelho. Cantam o canto do Evangelho conscientes do que são. E aí basicamente 2 pontos aqui que a gente percebe. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Esse aqui foi o tema da canção, tema presente nessa canção, nessa salmodia para Jesus Cristo: reino e sacerdote. Aí a gente lembra do reino de Deus, né? A gente lembra do reino dos céus. Então Deus nos fez reino, nos fez do seu reino. E a gente às vezes tem uma ideia diferente do que é o reino de Deus, né? Para nós, a gente acaba comparando o reino de Deus ao reino de Salomão, ao reino da rainha Elizabeth, né? O reino do tapete vermelho, o reino das pompas e das honrarias, o reino do ouro, o reino da sou filho do rei, e portanto vitórias nesse sentido. Quando a gente percebe que o rei a que se refere, o rei nosso, e portanto o reino dele, é o reino das coisas invertidas, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa vos perseguirem e vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. É o reino das coisas invertidas. É o reino naturalmente é o rei da pompa. Nosso Senhor Jesus Cristo é o rei que não precisa da carruagem. Ele entra então em Jericó num burrico, e é aclamado pelo povo, porque ele não é aclamado porque entra com um cavalo bonito. Ele é aclamado porque ele é ele sabe quem ele é, e o povo reconhece quem ele é, e ele procura usar exatamente nada que fira ou que ofusque quem ele é. Essa é a grande questão. Então ele entra em Jericó, o rei agora é aclamado: Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor, nas maiores alturas, salva-nos, salva-nos, Senhor. Digo isso porque muitas vezes o que ouço é o contrário. Você é um filho do rei, então você tem que ser rico, você tem que ser poderoso, você não pode... Quando o filho desse rei é um outro reino. É o reino da simplicidade, é o reino do acolhimento, é o reino do que não faz questão de mostrar suas pompas e suas honrarias. Algum tempo atrás eu ouvi uma ilustração, creio que tenha sido só uma ilustração, mas a ideia foi dar o consolo para quem não é honrado nessa terra, né? E vai ser honrado no futuro. Então a ilustração dizia assim:
Teoricamente era a história de um missionário que estava vindo de uma terra distante, dentro de um avião, e nesse avião ele percebeu que tinha uma figura importante, sei lá, uma figura de Estado importante, um político importante, alguma coisa assim. E quando o avião tocou o solo, ele percebeu que tinha uma cerimônia para recepcionar essa autoridade. E aí ele pensa, tapetes vermelhos, bandas militares, e pessoas nobres e importantes da cidade. E ele pensou assim: poxa, eu sou um missionário, estou vindo de um lugar de difícil acesso, de difícil trabalho missionário, e não tenho essa pompa e essa honraria para eu ser recepcionado. E aí ele pensou assim: mas não tem problema não, porque nos céus, na eternidade, eu vou ser honrado e vou ser recepcionado dessa forma. A minha pergunta é: por que eu faço questão de não ter isso aqui, mas ter isso lá? Porque a grande questão é que eu não faça questão de ter nem isso, nem aqui e nem lá, que eu faça questão de simplesmente viver, porque essa é a simplicidade do Cristo. Então a grande questão não é: ora, eu não tenho aqui, mas por consolo terei lá. Não tem problema, eu continuo com a mesma ambição, só estou mudando de geografia, né? Penso que a proposta do Cristo é exatamente outra, é de não fazer questão dessas coisas, nem aqui nem lá. Aqui seja o que for, e lá seja o que for também. Uma coisa é certa, lá estaremos com o Senhor. Essas contradições, esses conflitos que nós mesmos vivemos, né, não viveremos mais. Então Deus nos chama, cria em nós, nos faz participantes de um reino, e ele digno és de tomar o livro, de abrir os selos, foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda raça, tribo, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Então o primeiro ponto é esse, que você possa pensar, enquanto participante desse reino, o que você tem como reino na cabeça. Se você tem o reino de Salomão, se você tem o reino de Davi, que é o mesmo reino da rainha Elizabeth, que é o mesmo reino das pompas e honrarias dos reis dessa terra, ou se a tua ideia de reino é a ideia do reino do Cristo, que é o reino das coisas invertidas, é o reino do não faço questão das grandes coisas, né? E de maneira nenhuma, eu sei que tem jovens aqui, tem uma preocupação de, ao falar dessa maneira, desestimular do estudo, de uma colocação na vida. Portanto, por favor, não entendam isso como desestímulo de nada disso, né? Ame a sua carreira, estude, faça aí a sua graduação, a sua pós-graduação, o seu mestrado, seja o que for, né? Procure aí um emprego que te agrada e que te traga uma renda suficiente para sustentar a sua família, mas que isso seja algo que te dê prazer também, e que isso seja nesse pacote todo, que isso esteja inserido também a sua consciência social. O que eu faço aí, como seja o que for, aí o que você venha a ser, em termos de atividade profissional, que você venha a entender também que aquilo que você faz ajuda seres humanos, contribui com o desenvolvimento da vida, contribui com a promoção da vida e das pessoas. Portanto, não é algo apenas para você trazer a sua renda para dentro da sua casa, não é algo para você apenas ter o seu prazer em fazer. Tudo isso está no mesmo pacote. Então, não é uma pregação contra a busca de algo, né? Mas é uma fala no sentido de que esse algo não me escravize, no sentido de que esse algo não me descaracterize como alguém sensível, como alguém efetivo, como alguém que compreende a graça de Deus nesse sentido. Outra colocação que a gente percebe aqui é a ideia de sacerdote, né? A gente sabe que uma das bandeiras da reforma protestante foi essa, né? Que Lutero defendeu, foi o sacerdócio universal de todos os crentes. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Portanto, antigamente, antes da reforma protestante, a ideia era de que essa pessoa que está aqui à frente, os pastores, eram sacerdotes da comunidade. A comunidade não era. Quem podia oferecer culto a Deus era o sacerdote. Nosso Senhor Jesus Cristo faz com que todos sejamos sacerdotes. Uma outra palavra parecida com essa se encontra lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, nos versos 9 e 10, né? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Ele nos constitui como sacerdotes nesse sentido. E uma característica muito própria do sacerdote, irmãos, é sentir a dor
daquele por quem ora. O sacerdote, portanto, é aquele que ora por outros, né? Sacerdote é aquele que apresenta alguém diante de Deus. Nesse sentido, nós somos sacerdotes uns dos outros, porque o sumo sacerdote é Jesus Cristo, o sumo pontífice é Jesus Cristo, o sacerdote por excelência é Jesus Cristo. E a comunidade é comunidade de sacerdotes, porque a comunidade tem acesso a Deus, igual acesso a Deus, né? Não tem um que tenha uma oração mais poderosa do que a outra, não existe isso, né, gente? Oração poderosa, a oração da Dona Maria é mais poderosa do que a do seu Zé, que é menos do que a do Marquinho, que é mais do que da Cláudia, né? A nós cabe aquela palavra de Romanos no capítulo 8, não sabemos orar como convém. Não é o encaixe da nossa poesia, não é o tamanho do nosso dicionário, do nosso vernáculo, daquilo que a gente tem para dizer, não é as boas ideias que a gente tem, que coloca diante de Deus, que comove o coração de Deus, né? Mas assim, singeleza, simplicidade e a abertura do seu coração. A palavra nem nos veio aos lábios, e o Senhor já conhece. Então, assim, somos igualmente, temos igual acesso diante de Deus. O sacerdote, então, faz isso. É aquele que intercede por outros. Mas para interceder por outros, o sacerdote sente a dor desses outros. E aqui nessa passagem, ou nesse ponto, o que eu queria falar é da sensibilidade que a gente pode vir a ter para a nossa sociedade, para a sociedade que nos cerca. Penso que seja dorido para todos nós saber que na quinta-feira uma moça foi esfaqueada no pescoço por um menino de 10 anos. Penso que seja dorido, igualmente dorido, saber que há um mês atrás, ou há 20 dias atrás, um menino de 10 anos foi morto numa troca de tiro com policiais. E, por favor, eu não estou querendo levantar aqui nenhum... mas está certo, a maioridade... Não é desse debate que eu estou querendo... Esqueçam regras. Eu estou querendo falar que isso é dorido. Dói saber que o menino deu tiro no policial, dói saber que o menino morreu. Dói saber que o menino esfaqueou a moça, dói pela moça e pelo menino. Dói por saber que um menino de 10 anos está doente dessa maneira. Dói por saber que que a justiça se aplique, que as coisas aconteçam. Não estou falando nada contra isso, mas é olhar para uma sociedade doente, uma sociedade enferma, uma sociedade que se mata, que se destrói. E muitas vezes a gente argumenta que a fome é a desigualdade social, a fome é de feijão com arroz. Mas quem trabalha, às vezes, em comunidade, sabe que a fome não é de feijão com arroz. Na maioria das vezes, a fome é de cordão de ouro, a fome é de Moto Zero, a fome é de status, a fome é de tênis Nike. Eu nem sei se o Nike está mais na moda, mas estou tendo um exemplo qualquer aí. A fome é de ter. E a grande pergunta é, por que temos a necessidade de ter? Né? A gente não vai ser porque tem, né? Isso é o que o Cristo veio ensinar. Mas a gente vive numa sociedade de consumo, e a sociedade de consumo estimula isso e provoca assim: eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. E aí você acha que vai ser alguém quando tiver, seja lá que porcaria ou que bobagem for. Você é porque é. E é isso que a gente podia tentar ensinar para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, né? Portanto, esse é o ensino do Cristo, né? Que a gente, como sacerdote, possa olhar para essas dores da nossa sociedade e orar por elas, e contribuir com elas, né? Mais do que afirmar, né? Mas fazer algo efetivamente. A gente vive... para não disputar com helicóptero aí, né? A gente vive, então, a proposta é que a gente viva de uma maneira mais sensível para aquilo que nos cerca e para que a gente sinta essa dor da comunidade, da humanidade, da sociedade em que a gente vive, e que a gente possa dar um sorriso, um pão, um afeto, uma acolhida aos que necessitam, aos que carecem, que a gente possa... Um menino de 10 anos devia estar brincando, de pique, devia estar brincando de... Por isso que eu acho muito legal igreja com criança, né? E o reino do Cristo é isso, né? As crianças são as professoras, né?
Como é que é, Senhor? Como é que é para ser? Como é que é o reino dos céus? Jesus Cristo toma uma criança, coloca nos braços e diz, quem se fizer igual a ele, quem não se fizer igual a ele, não entra no reino dos céus. Né? Quem não se fizer igual a ele, não entendeu o reino dos céus. É o reino das coisas invertidas, né? A criança é aquela que não paga a conta. Ela é a prioritária, né? Na comunidade, quem é mais, não tem quem é mais, nem quem ganha mais, nem quem ganha menos. Isso é interessante, né? Tratar alguém que ganha bem, tratar bem alguém que ganha bem, porque ganha bem, não é da dignidade a esse alguém, pelo contrário. Né? Tratar bem alguém, porque esse alguém é influente, é um político, é um rico da comunidade, é um fazendeiro da comunidade, ou é enfim, dono de indústria da comunidade. Tratar bem essa pessoa por causa disso, não é dar dignidade a essa pessoa. Se essa pessoa tiver sensibilidade, ela pode talvez gostar no início, mas se ela tiver sensibilidade, ela vai perceber que está sendo bem tratada por causa do que tem. Não é dar dignidade, é exatamente faltar com a dignidade. Ele tem que ser bem tratado, por ser gente, por ser servo, por ser ovelha, por ser cordeiro, né? Como o outro também tem que ser bem tratado, por ser gente, por ser servo, por ser ovelha, por ser cordeiro. E assim a gente passa a aprender a tratar bem aos de dentro da igreja e passa a tratar bem também aos de fora da igreja, aqueles que pensam iguais a nós ou aqueles que pensam diferente de nós, se não são irmãos na fé, são irmãos de carne, são irmãos de humanidade, né? E passam a ser tratados bem conosco assim. E aí, quem sabe, eles possam ouvir o canto, né? E ecoar conosco o nosso canto. Quem sabe eles possam ouvir o mesmo canto. Digno és de tomar o livro, de abrir os selos. Quem sabe eles possam cantar o canto do Cristo. Quem sabe eles possam cantar o canto da celebração da salvação, de uma nova vida, de uma nova mente, de um novo coração, de novos valores, aí possam desfrutar então desse resgate que Deus faz em nós, em nossos corações. Em última análise, Deus nos salva mais do que do inferno, da morte, do diabo. Deus nos salva de nós mesmos. Deus nos salva daquilo que somos. Deus nos salva de nossa pequenez, de nossa mesquinharia, de nossos limites, né? E nos faz ser humanos de uma maneira melhor. Foi uma colocação do Nilson no nosso encontro lá, com a qual concordo plenamente, né? Santificação é reumanização, é a humanização novamente, né? Aquela humanidade que foi deixada no Éden, ou manchada no Éden, a santificação é a reconstrução daquela humanidade, onde não havia necessidade de leis, onde a lei era intuitiva por aquilo que é certo e que é errado, a lei era o amor. Eu continuo querendo levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero continuar tendo milhões e milhares de vozes, somando junto conosco e bem mais forte, podendo cantar o canto da salvação, o canto do Evangelho, o canto da nova vida. Eu desejo que vocês tenham o mesmo desejo de levar o canto da salvação e fazer com que mais milhões de milhões e mais milhares de milhares ecoem a voz dos seres viventes, dos 24 anciãos, dos anjos e de toda a terra, que canta a glória do Cristo, que canta a glória do Senhor, a glória da salvação, a glória de uma nova vida. Que seja assim para vocês, irmãos. Que Deus nos abençoe.